Oi, boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Tudo bom, Tati, Lígia? Eu tinha começado aqui, agora o Padre Jorjão tá. Eu tinha começado aqui, eu estava aguardando o Padre Jorjão entrar, mas eu não conseguia ver Padre Jorjão. E o meu celular eu não sei, gente, mas eu não consigo alternar de um aplicativo para o outro, a live cai. Eu tive que sair um pouquinho, deixar a live cair para poder saber o que estava acontecendo. Mas agora o Jorjão já está aqui com a gente, né? E graças a Deus estamos juntos para mais essa live. Boa noite, Ana. Vamos falar hoje de Santa Teresa de Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos chamar aqui Padre Jorjão. Estamos aguardando aí, Padre Jorjão. Olá, Padre Jorjão. Pois é, Ângela, estou aqui pelejando, não consigo ligar já há um É tempão. mesmo? Você Nossa. clicava no Instagram e não conseguia entrar. Eu não Ah, meu entendi Deus. nada. Hoje aconteceram várias coisas, né? O Instagram do Guido foi até hackeado, então acho que a gente está famoso. Mas eu tocava no Instagram do Guida e não abria. Ah, tá. Foi isso. Você clicava no Instagram, o Instagram não conectava. O problema foi no Instagram do Bom, Guido. Deve ser por mas conta agora estamos aqui. do hacker. É, a culpa não foi Estamos aqui. O minha. hacker não Estou nos lá abalou. desde o início, falei com você até antes que estava Nossa, pronto eu não já, né? vi. Ah, meu Deus. Enfim. Olha quem está aqui com a gente, Padre Jorjão. Olha, Santa A imagem Madre, da Santa. Santa Teresa de Ávila. Eu estou aqui com a Já estava aqui minha, rezando para ela. eu Falei, tô me aqui com a ajuda minha, aí, Santinha. com a minha Terezinha, Oba! Então estamos equipados. não é? Vamos começar? Quer começar com a oração, Padre Jorjão? Vamos, estar precisando de oração mesmo, porque hoje a coisa foi animada, não é? Foi, né? Deus seja louvado, misericórdia. Deus seja Que louvado. é 20 Amém. minutos para poder entrar, tentava, você tocava o ícone do É, Instagram e a coisa não entrava. Em nome do tá Pai, do certo. Filho e do Do Espírito Filho, do Santo. Espírito. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos Dos fiéis vossos e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por Rogai por nós. nós. São Bento, rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel Arcângelo, rogai. Rogai por nós. Então, o nosso tema hoje é a Igreja e suas Teresas. Teresa de Amém. Jesus pisava a terra e tocava o céu. Terezinha pisava o céu e tocava a terra. Duas santas da mesma ordem, duas santas de natureza tão impressionantes. Teresa de Ávila nasceu a 28 de março de 1515. Acabamos de celebrar o seu quinto centenário há 5 anos atrás. Era de família de cristãos novos, judeus, idos, numa época em que isso era uma coisa que é muito abafada, porque na Idade Média era na Espanha dos reis católicos. Sua mãe, virtuosa, mulher de fé, morreu muito cedo, ficou órfão, teve uma boa educação religiosa. Quando criança, brincava de monja com seu irmão. E uma vez eles chegaram a fugir, quiseram ir para o martírio, pensando ser trucidados pelos mouros. Seu irmão Rodrigo foi com ela, mas o tio pegou-os na porta da cidade de Ávila. Quem conhece Ávila, é uma cidade murada, com castelos. Sim. E dizem que a cidade, os muros mais bem conservados da Europa. Eu não conheço Ávila. E a gente vê pelas fotografias, pelo Google, pelo Google Earth, né? E eu conheço assim, eu viajo Eu fui muito lá em pela... Ávila.
Eu fui lá em Ávila. Você conhece lá? Ah, então Eu você é conheci muito feliz. Ávila. Por- Porque eu fui para a Espanha com a minha mãe, né? E a minha mãe é muito devota dela, fazia questão de ir lá em Santa Teresa, Ávila. eu também sou devoto. Aliás, o Nossa, lema do meu sacerdócio, eu tirei de Santa Teresa de Ávila, sabia disso? é mesmo? Como é É, que é? Misericórdias Domini in aeternum cantavo. Cantarei Hum, eternamente as muita misericórdias do Senhor. misericórdia. É o meu lema, meu lema. Que Cada um lindo. tem um lema, né? Sim. É, Ine veni mitteri. Dom Rome é esse lema, né? Vim trazer fogo à terra. Cada um tem um Que lema. O meu lindo. é misericórdias Domini eterno cantavo. As Que misericórdias do lindo. Senhor eternamente eu cantarei. Eternamente. É o meu lema. Por conta de Santa Teresa. É tirado do introito da missa dela. De Santa Teresa de Ai, que Ávila. bom. É do Salmo, né? O Salmo, misericórdia. E eu, por conta eu sou apaixonado por Santa Teresa. É minha paixão. Eu sou apaixonado pelos santos, né? Mas Teresa de Ávila é Sim, minha sim. paixão. E ela ficou órfã bem cedo, brincava já de fundar mosteiros quando criança, Olha fugiu com que o bom. irmãozinho Rodrigo, que mais tarde vai ser missionário e vai morrer no Chile. E ela vive numa época de Olha. grandes mudanças, do descobrimento da América, no continente a ser desbravado, da reforma protestante, ela nasce em 1515, a reforma protestante de Lutero é 1517. Então ela nasce num mundo que começa a reforma, o protestantismo, ela acha aquilo algo tão impressionante. O mundo católico começa a, digamos assim, a ruir, porque uma Que nação como o coisa. Reino Unido, a Inglaterra, torna-se protestante. Henrique Sim. VIII, que era chamado o Defensor Fidei, por conta de uma atração física, que ele divorciasse da mulher, uma rainha católica, Nossa. que espanhola, da Espanha, né? Sim, sim, Ele quer, sim. ele vai divorciar, se casar com a Ana Bolena, que depois ele manda matar também, manda matar outras. Verdade. Quando a paixão carnal, ele separa a igreja da Inglaterra e funda a igreja anglicana, e depois também a Alemanha, a guerra da religião na França, e ela fica espantada com isso, e ela quer morrer, quer ir para o céu, quer ser Marte, ela e Foi. irmãozinho, e o tio o captura nas portas de Ávila. E ela quer ganhar a vida eterna, quer ser degolada. Mas, graças a Deus, o tio tem juízo e os traz de volta para casa. E Teresa é uma mulher de fé, vai crescendo, a mãe morre, mas ela pega da mãe o costume de ler os livros de romance, de cavalaria, como Santo Inácio de Loyola queria ler também, Uhum. quando cai na Batalha de Pamplona. Eles são coetâneos, um pouco da mesma época, né? Mas não se Uhum. conhecem. Mas isso vai fazer com que ela também crie aqueles namoricos na vida com seu primo. E o pai toma cuidado, manda para o mosteiro os agostinianos. E lá ela vai Hum. recobrar aquela fé da infância. Ela queria se casar, o primo, aquela coisa toda, né? Então ela volta aquele desejo de, quem sabe, consagrar sua vida. E o melhor caminho para o céu é tornar-se, pensa ela, uma religiosa, uma consagrada. Mas o pai, sem a esposa, precisa da filha de Teresa para Hum. governar a família. Então, ela, com 18 anos, volta para casa para governar a casa do Cepeba Ahumada, que é a família de Teresa. Então, ela governa a casa, mas quando faz 20 anos, ela quer ir, vai para o Carmelo. E vai para o Carmelo da Uhum. Encarnação, que é um Carmelo, não, aí vem da reforma do Carmelo, que ela vai encetar a reforma do Carmelo. Um Carmelo com Uhum. 150, alguns falam 200 religiosas. O Carmelo, Nossa. que é uma ordem que teria vindo lá desde Santa Elisa, da Idade Média, Sim. então precisava da reforma. Imagina, havia religiosas da nobreza, de famílias de grande posses, pessoas simples. Então, era um Carmelo muito grande e havia uma Uhum. disparidade entre aquelas da nobreza, aquelas simples, muita gente entrando no Carmelo, muitas conversas fúteis. As nobres Uhum. tinham serviçais, tinham Meu comidas Deus. diferentes, hábitos diferentes, e também Hum. vestes, hábitos diferentes, digamos assim. Pessoas que Uhum. serviam, que faziam banquetes, as outras quase que passavam fome. Que Ele coisa. escandaliza com aquilo. E as conversas fúteis, toques de mão, ela fala nisso, toques de mão. Então, Teresa fica Uhum. escandalizada, mas aos poucos também ela vai se acomodando com aquele tipo de convivência e, e
ela vai se acomodando àquele tipo de uma vida que não é uma vida de acordo com a regra do Carmelo. Cai doente, Uhum. já tem 20 anos, cai doente, e seu pai leva sua filha lá para Baferas, onde havia uma médica, uma senhora que cuidava, uma boticária, uma curandeira. Nesse caminho, seu Uhum. tio, esse tio vai ter grande influência sobre ela, e dá um livro, um terciário abecedário, terceiros abecedários, um livro de oração, um livro Uhum. de oração espiritual, que vai fazer grande ajuda na vida de Teresa. Ela não recupera muita saúde, volta para casa e a saúde vai piorando cada vez mais. E, em dado momento, Teresa cai, entra em coma e é dada como morta. Caramba. Dada como morta, então as pessoas vão até abrir a cova para Teresa, chegam a rezar a missa de Uhum. Ezequias com Teresa por 3 dias, e o pai se agarra à filha e diz: ela não é morta, ela não morreu, mas querem enterrá-la. Já acendem as velas mortuárias, rezam o ofício de defuntos. Ela não Uhum. morreu, ela não morreu. E, e todo, não, o pai querem tirar o pai enlouquecido. Teresa morreu, morreu, Meu morreu. Deus. Ela não morreu, não deixe enterrar a Teresa. E, lá pelas tantas, Teresa volta. Ela volta do coma. Ela não morreu. Que Teresa é uma coisa. pessoa impressionante, para nós, né? É Ela não morreu, impressionante. ela volta. E retorna ao Carmelo na encarnação, mas muito fraca, muito doente ainda. Uma pessoa. Teresa é uma pessoa impressionante. E ela volta ao Carmelo ainda muito fraca, muito alquebrada. E certa feita, quando as irmãs voltam do Carmelo, das vésperas, a oração da tarde, Uhum. elas vêm engatinhando assim, muito fraca, engatinhando. Mas ela se sente mais forte, começa a louvar a Deus e pouco a pouco ela se vê curada. Que E coisa. ela começa então a rezar, e seu pai também entra numa vida de oração, mas quando ela fica finalmente curada, ela para de rezar. Aquele livro do abecedário que o tio lhe dera é um livro de Uhum. oração íntima com Deus, mental, oração mental com Deus. Uhum. Não que ela deixe de fazer as orações do ofício divino. O ofício divino é a oração vésperas, laudes. Começa com a Uhum. matinas, à meia-noite, às 4 horas da manhã. Depois, as laudes, a tércia, a sexta, a noa, a, Uhum. as vésperas, depois o Uhum. completo, são 8 orações por dia. Uma religiosa, um religioso, passa o dia inteiro rezando. Então, você vê, durante a semana, você tem todo o saltério, a oração, o coral, é uma oração, você reza, passa o dia rezando, e à noite rezando, você acorda meia-noite para Uhum. rezar. Não que ela não rezasse, mas aquela oração pessoal, íntima com Deus, Teresa perde. Ela passa vários anos na chamada aridez espiritual. E tal sorte que Ah, ela que coisa. vai limpar os bancos, porque ela não sente nada. Ela não sente o gozo na oração. Então, ela não sente nada, ela não sente nenhum desejo de rezar. Ela sente um vazio espiritual. Ela diz que ela chega na capela limpando os bancos porque ela não sente nenhuma felicidade em rezar. Que coisa. Isso acontece. A gente não pode confundir, ou seja, uma coisa é você sentir alegria na oração, Uhum. fervor com fervura, né? Ah, que É. maravilha, que fervor. Não, isso é fervor. Agora, mesmo que você não tenha isso, que você não tenha aquela fervor, eu não estou aqui porque eu quero, Senhor, mas porque tu Sim. queres que eu esteja aqui. Uhum. Ah, eu não estou com vontade de ir à missa hoje, eu estou cansado, então É. não vou. Aí que você tem que ir mesmo. Aí que tem que ir. Aí que você tem que ir. Hoje estou com vontade de rezar, não vou rezar. Aí que tem que ir, sabe? Sim. É quando você não quer visitar a sua namorada, tá chovendo prego. Não, tem que ir. Aí que ver que você gosta, ama a sua amada mesmo. Quando você não tem vontade de ir, tá chovendo, tá um dia É difícil. verdade. Quando tá sol, um dia bonito, maravilhoso, aí tudo bem. Mas quando tá um dia difícil, Uhum. chega na casa da sua amada e tá lá, ela, não, esse cara gosta de mim mesmo. Ela vê que você é muito amada.
porque na dificuldade, um dia que está chovendo caixa-prego, está fazendo É aquela verdade. chuva de gelo, como é que é o nome daquele negócio? Tô Granizo, ficando... granizo, Hã? Granizo. Aí a granizo. moça vê que o rapaz gosta dela mesmo. É E assim é. verdade. Sim, quando você não tem gosto, não quer rezar, não quer a missa, e mesmo assim você vai, significa que você vai, não porque você, você vai porque você ama a Deus. E assim Teresa Uhum, ia rezar, limpar os bancos. Não porque eu quero, mas uhum, porque Deus quer que eu esteja aqui. sim. Né? E Teresa passou esse tempo todo sem o gozo, sem o gosto, sem o prazer na oração. E Teresa passa, era uma mulher determinada, certo? E ela um dia, diante de uma imagem do Cristo flagelado, o Cristo Uhum. totalmente com flagelo, com o rosto todo esmagado, Uhum. com sangue ensanguentado, Teresa se pergunta: Senhor, por que estás tão sofrido? O que fizeram contigo, Senhor? Ela escuta Jesus responder para ela: estou sofrendo assim por conta de tuas conversas fúteis no parlatório. Entrava todo mundo, batia um papo, começava a conversas fúteis. E os amigos, conhecidos. O parlatório não havia nenhum Já falei. casos. Você começa a ver a internet, começa a ver o Google, você sabe o que passa lá no Haiku Bata, você começa a ver o que o fulano disse, o que o artista fez, então você se dispersa. Então, então Jesus falou assim por causa de seus conversas fúteis no parlatório. Tinha 43 anos, 20 anos, ela entra no Carmelo, aí do Carmelo da Encarnação, e funda um outro Carmelo. É o início da reforma carmelitana. Um pequeno Padre, Carmelo pobre. Hã? Padre Jorjão, deu uma falha. Teve uma hora que eu não escutei o senhor. E aí eu não Então, sei se as outras pessoas escutaram também ou se ficaram sem escutar. Vou até deixar o comentário ativo um pouquinho. Então, o senhor falou que quando ela se colocou diante de Jesus, aquela imagem dele flagelado, ela o pensou por que senhor... que ele estava tão triste, perguntou a ele, e ele falou que era por causa das conversas levianas dela lá no parlatório. Então, Exato. aí o senhor até fez uma comparação com os jovens de hoje e o celular, só que aí eu já não ouvi mais. É, porque a gente fica tão disperso na vida dos outros, em todo tipo Sim, de, de coisas na internet, falando de tantas pessoas, redes sociais, da vida alheia, que a gente não tem tempo de conversar com Deus, de oração. sim, a gente se A gente distrai, está né? mais fora do que dentro. A gente está Sim, disperso, está disperso, disperso, longe de verdade. nós mesmos. E não se encontra Uhum, conosco nem com Deus. Então, Teresa uhum, se dá conta, ela tem a chamada segunda conversão, início da sua vida mística. Então, ela consegue uhum. licença e, com a ajuda de uma benfeitora, ela consegue fundar o chamado Carmelo São José. É interessante que a grande parte dos Carmelos se chamam São José. É Ela funda o verdade, elas Carmelo têm São muita José de devoção, Ávila, né? Uhum. né? Devoção a São José. Um Carmelo Devoção. pequeno, pobre, sem posses. Ela vai com 4 irmãs fundar esse Uhum. Carmelo e começa ali a reforma do Carmelo, em que ela vai voltar às Sim, origens, em que ela vai sim. as irmãs vão ter uma vida pobre
de silêncio, de oração, intimidade com Deus, em que não é permitido Uhum. as pessoas entrarem, conversarem. As grades são muito mais... a entrada, a clausura é fechada, aquelas 3 grades, enfim, aquela oração profunda com Deus, não há tempo para Uhum. dispersão, para futilidades, Sim. entende? E ela começa uma reforma estrutural na regra. A regra volta ao que era original, de silêncio, intimidade com Deus, intimidade consigo mesmo. Então começa aquilo que é a reforma da ordem carmelitana. E as Uhum. irmãs, e a partir daí, então, eram 4, depois de mais 12, e nesse tempo ela escreve O Caminho da Perfeição, que é o livro em que ela vai Uhum. mostrar, porque as irmãs veem Teresa rezando, e acima de tudo, elas vão perceber que a madre, a priora, além de rezar, ela tem fenômenos místicos. Elas vêm lá Uhum. conversando com São Pedro de Alcântara, que ela disse que Nossa, parecia um tronco retorcido, de tão penitente que ele era, tão magro que ele é era. mesmo? Depois, São Nossa. Pedro de Alcântara vai ser confessor da família real portuguesa e vai ser o patrono da família real. Sim, Por isso, vamos ter dois reis no Brasil que têm o nome de Pedro de Alcântara, os 2 príncipes do é Brasil, verdade. imperadores, né? Então, Uhum. eles vão ver que os dois estão conversando e flutuam. A cadeira flutua, Que eles coisa. levitam. Então, ela vê que Levitam. ela tem fenômeno de êxtase, iluminação. Então, Uhum. olha, você vê a Uhum. madre, está levitando, está iluminada. Então, eles começam. Então, Uhum. eles pedem, madre, ensina-nos a rezar. Então, Olha que elas bonito. pensam que a madre vai ensinar aqueles fenômenos que ela vive. Mas ela não, ela vai escrever o caminho à perfeição, que, como Sim. ensinar, é um método de oração, a oração ao Pai Nosso, ensinar a introspecção, a oração íntima com Deus. É, Sim. é um livro que ela fala desses fenômenos, é o que ela tinha escrito antes, que é Orar a Vida de Santa Teresa, que ela escreveu para os Uhum. confessores, que quando ela fala dos fenômenos místicos, ela fala com o diretor espiritual, são Uhum. os santos os confessores, porque ela tinha muito medo, porque estamos em plena época da Inquisição, então ela tinha Uhum. medo que fosse coisa do demônio. Então, Ah, então ela sim. tinha medo, os confessores também. Ela tinha medo Uhum. quando o próprio Jesus aparece, você tem medo que é o demônio. Chega ao ponto que diz, não, Jesus, sou eu mesmo, Teresa. Fique tranquila, sou eu, Jesus que apareça a você. Uhum. Fique tranquila. Jesus fala para ela, um dia, não sei se eu posso falar isso aqui, mas enfim, fica entre nós aqui. Teresa estava lá fazendo as necessidades fisiológicas, né? É muito interessante isso. Então, o demônio apareceu para ela, vai falando, rezando o texto aí, imagina você. Teresa falou, eu rezo para Deus e o resto para você. Você pensa que os santos são bobos? Essa foi ótima, Jojão. Ela ainda era bem humorada. Teresa, quando ela estava rezando com as freiras, mas na hora do intervalo, ela pegava as castanholas e começava a dançar com as freiras. Ela Que era bacana. maravilhosa, você não faz ideia. Teresa era muito bem Nossa, que humorada. máximo. O É, lema dela é o pátio Timóteo sofreu amanhã, mas ela é muito alegre, muito animada. Imagina como é que fala? O que falava o padre Léo? Falava como é que é encardido. o encardido? Aparece para ela em pleno banheiro, ela fazendo as necessidades dela fisiológicas, e o inimigo aparece lá no banheiro para ela, fala, rezando no banheiro, um texto no banheiro. Meu caro, eu rezo para Deus e tá para você. Que Foi gostava dessa muito história, bom, o Jojão. Felizinho. Não o feliz da nossa paróquia, mas o feliz capuchinho, que era um encardido, né? Gostava muito dessa história. Pois é. Então ela começa, então, e as irmãs viam a Teresa, aqueles levitando, com o rosto iluminado, em êxtase, e pediam, ensina-nos a rezar. Então, ela escreve o livro Caminho da Perfeição para ensinar as suas religiosas, suas filhas, a oração, a intimidade com Deus. Ela havia escrito São Pedro de Borja, São Pedro de Alcântara, São João da Cruz, São João de Deus. Esse é o primeiro livro, que é o Livro da Vida, que Santa Edith Stein,
vai ler um Uhum. dia no século XX e vai se converter desses fenômenos, mas não escreve para as monjas, porque aquilo não deveria ser entregue para as monjas, porque é algo muito, muito, Sim, muito elevado para elas, né? sim. Ora, o Mosteiro São José começa a florescer e os superiores pedem novas fundações, não somente femininos, mas também Uhum. masculinos. Olha, Porque nós temos São João da Cruz, o grande São João da Cruz, sim, que também vai querer uma reforma da ordem carmelita masculina. Então, sim. vamos ter reforma da ordem do Carmelo, masculino e feminino. É uma época de Uhum. mudanças colossais. E Teresa vai Tá. fazer grandes Carmelos, mudança. Também ela é perseguida pelos carmelitas calçados, da antiga observância, porque eles não Uhum. aceitam aquelas mudanças, porque estão acostumados a uma vida mais mitigada, mais Sim. aberta. Então, certa feita, ela está passando numa ponte, uma grande tempestade, né? Esse fato é muito conhecido, e ela quebra a perna, é levada numa maca, liteira. Então, fala: ah, meu Deus do céu, Jesus, é muito difícil contigo, olha como é que eu estou aqui, que perna quebrada, quase caindo nessa ponte, o rio transbordando, uma chuva. Então, ela escuta Jesus falando para Teresa: é assim que eu trato meus amigos. Ah, é por isso que tem tão poucos. É. Tereza é uma coisa impressionante, é impressionante, né? É ela. Então, Teresa, ela é essa grande fundadora que tem a coragem, que depois ela é presa, ela fica presa, ela tem que se calar, e mais tarde ela sofre injustiça, como São João da Cruz também é preso Sim. pela própria ordem, mas depois ela apela ao rei Felipe II, que vai protegê-la, e o Papa Gregório vai ajudá-la. Depois ela volta a fundar Novos Carmelos, e no final da vida ela recebe uma carta patente do padre geral de Ravenna, para fundar novas casas de sua ordem. Teresa passa a realizar longas viagens pelas províncias de Espanha, e ela relata nisso um livro das fundações. Entre 1567 e 1571, ela funda conventos em Medina do Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrama, Salamanca, Alba de Tormes, onde ela vai morrer, em Alba de Tormes. Uhum. Ela vai morrer exatamente em 1582, exatamente quando se muda o calendário. Já falei sobre isso, o calendário, o Papa Não. Gregório vai mudar o calendário entre o dia 4 e o dia 15 de outubro de 1582. Então, sabe que o dia 5 até o dia 14 de outubro de 1582 nunca existiram. Sabe disso, né? Ah, é? Eu não sabia, não. Porque o Papa havia uma defasagem no calendário juliano, Júlio César, Ah, em que o ano tem 365 dias, sim. mais 4 horas e alguns minutos Sim. que seriam resgatados no ano bissexto. Só que Sim. o ano bissexto não consegue resgatar esse tempo depois de alguns anos, depois de Ah. algumas décadas, depois de alguns séculos. Então, em Uhum. 1582, estava profundamente defasado. Havia uma Uhum. defasagem de 11 dias. Então, o que o Papa Gregório fez? Ele fez uma reforma no calendário, ele tirou o dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do calendário, suprimiu, e ele passou do dia 4 ao dia 15 de outubro. Teresa morreu do dia 4 ao dia 15 de outubro. E após, então, uma série de perseguições, ela então voltou a fundar vários Carmelos com São João de Ávila, e, e ela ficou muito doente. E finalmente ficou doente em Torre de Alba. Ficou Uhum. doente. Depois de uma vida impressionante, desses escritos, dessa vida heróica, dessa intimidade Sim. com Deus, uma intimidade impressionante. Teresa é uma mística.
Tinha Sim. orações impressionantes. As irmãs ficavam impressionadas como ela tinha intimidade com Deus. Então, Uhum. como o dia que não existia, exatamente. Então, ela morre no dia que o Papa decreta, a partir do dia 4, dia 4 o dia vai passar para o dia 15 de outubro. E ela morreu do Uhum. dia 4 para o dia 15. Dia 15. É, dia 15 de Interessante. outubro. Uhum. Então, a data dela foi... então, a data dela oficial, ela teria morrido à meia-noite de São Francisco, né? De São Verdade. Francisco. Né? É. Foi dia 15 de outubro, o dia escolhido para celebrar sua festa. As últimas palavras, apesar de infiel que eu seja, eu morro filha da igreja. Teresa foi uma grande filha da igreja. E você pensar, então ela renovou a vida carmelitana. O Sim. Carmelo é a ordem que mais tem dado santos para a igreja. É Verdade. impressionante. Os santos da ordem carmelita. E foi sepultado em Alba de Tormes, onde repousam suas relíquias. É mole dizer, porque tiraram tantas relíquias de Santa Teresa que deve ter só um Imagina. ossinho lá em Alba de Tormes, né? Porque ela foi retalhada das suas relíquias, Meu mas ela, Deus. de É. fato, é uma santa que abalou o mundo, porque ela dizia, a oração da Carmelita deve ser uma oração de força. Nós somos, dizia Teresa de Ávila, devemos ser, devemos pelear, lutar, porque onde vai o missionário, onde vai o evangelizador, nós carmelitas peleamos, nós lutamos. A oração da Carmelita é uma oração de luta. No Carmelo, nós damos força para o missionário levar o nome de Jesus. No Carmelo, Impressionante. levamos força para o apóstolo, para o pregador. Ela tinha essa noção de que o Carmelo é a força motora que move, como Moisés, no alto da montanha. A batalha Uhum. se dá na planície, mas a vitória acontece na montanha. Teresa tinha Sim. certeza de que a vitória da evangelização lá no novo continente, onde estava seu irmão no Chile, Olha. lá na África, nos territórios tomados pelos protestantes, essa vitória da contra-reforma estava ali no Carmelo. Que Ela tinha força. certeza de que a igreja que lutava, a igreja militante, ela encontrava força na irmã que de joelhos diante do Santíssimo reza no silêncio do claustro. Por isso é tão Sim. importante não perder tempo com conversas fúteis, Sim. com leituras de novelas, Uhum. essas coisas inúteis. Queremos aproveitar o nosso tempo, porque o tempo é o dom mais precioso que nós temos. É o nosso maior patrimônio para conectar-nos com Deus, para entrarmos em intimidade com Deus. Por isso a Sim. oração é tudo. Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. A paciência tudo alcança. É lindo. Aqui É. Deus sem nada carece. Só Deus basta. Teresa é uma apaixonada por Deus. É. Então ela estava sempre conectada, unida a Deus. Então a oração é o momento principal da nossa vida. Ela tinha certeza. As irmãs não podem perder tempo com coisas tão inúteis, tão sem sentido. Sim. Ela notou, quanto tempo perdi da minha vida, meu Deus do céu. Que, apesar de infiel que eu seja, eu morro filha da igreja. Que pai haveria ao Cristo, que tendo nos dado o seu filho uma vez, Eucaristia, e vendo que foi tão malquisto, de novo entregasse a nossa rudez. Teresa é É. maravilhosa. Por Maravilhosa. isso, eu cantarei para sempre as misericórdias do As Senhor. misericórdias do Senhor. E nossa oração não vale tanto pensarmos muito. A oração não é uma força do pensamento. Senão, o que seria o lavrador? Que seria o homem do campo? Que seria aquele que Sim. não é intelectual? A oração é amarmos muito. A oração não é fruto da inteligência, mas do coração. É um ato de amor. Amarmos muito. A É oração lindo. é fruto de um coração que sabe amar. E quem que não sabe amar? Quem não tem desejo Verdade. de amar e ser amado? A oração é fruto de um coração amoroso. Um tratado de amor de Deus é algo impressionante. E ela fala, pois vou cantar para sempre as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente as misericórdias. Teresa é uma apaixonada por Deus. Apaixonada. Ela percebe que o nosso coração nasceu para amar.
tem desejo de amar. E esse coração não vai se contentar com algo que passe, com o transitório, com o efêmero. O único que pode saciar nossa alma é aquele que nos ama eternamente, que é Deus. E ela encontrou o divino esposo, a sua alma, que é Jesus. Sim. Ela é uma apaixonada que encontrou o divino esposo, Jesus Cristo. Então, Amém. Teresa é alguém tão realizada na vida que quando, ansiosa por ver-te, diz ela, desejo morrer. Vivo já fora de mim, desde que morro de amor, porque vivo pelo Senhor, porque que se entregou por mim. E minha alma está tão cheia de amor que morro porque não morro. Morro porque não, morro porque não morro. Vivo sem viver em mim. E é tão alta a vida que eu espero, tão alta, tão grande a vida que eu espero, que morro porque não morro. Pode imaginar isso? Morro porque não morro. Né? Vivo sem viver em mim. É que coisa impressionante. Quando tocava o relógio, Deus seja louvado, 1 hora a menos na minha vida para chegar ao encontro do Senhor. Que coisa, meu Deus do céu. Teresa é impressionante. Impressionante. Essa mulher tocava o céu. Sim, esses místicos, Teresa é uma santa da 7ª morada. Sabe o que é isso? Ela já vivia com Deus na Trindade, na sua alma. Isso. É como se ela vivesse já quase que o céu aqui na Terra. Ela vivia né? o céu. É como o Guido. Ela passava horas e horas diante do Santíssimo Sacramento, sem nenhuma perturbação. Esses santos são aqueles que têm assim uma intimidade tão profunda com Deus que nada os distrai. Alguém não ficava de 7 da manhã até meio-dia em adoração ao Santíssimo Sacramento? São os santos assim que nos deixam assim estupefatos, né? A gente vai na igreja, o pessoal falou de não perder tempo com a novela, com a leitura fútil, o Guido também era assim, ele falava isso. Nada de perder tempo com novela, com série, agora a moda é série. Só sente gosto das coisas de Deus. Esses santos são umas almas de escola tão impressionante. É impressionante, porque eles chegaram a tal ponto de perfeição que até fisicamente eles manifestam isso. Bellini ele esculpiu uma imagem que ele fala o extra de Santa Teresa, está na igreja Santa Maria della Vittoria, em Roma, que é uma coisa, é o máximo do barroco, em que o anjo ele coloca uma seta no coração de Teresa, em que o mármore parece um tecido de seda. Ela sente aquilo, uma alegria tão forte, um gozo espiritual, que parece que ela se vai desvanecer quando o anjo lanceta o coração dela de amor, que ela fala que fosse um fogo que ela sentiu naquele momento, como se ele rasgasse o coração. Era uma alegria tão grande que ela não queria que terminasse. É um êxtase impressionante. Ela sentia aquilo, algo tão grandioso, uma alegria tão profunda. Imagine, isso era algo que se sentia fisicamente. As irmãs viam ela subir, quebrar a lei da gravidade. Fisicamente isso era notado. Então, Teresinha, quando via isso, mais tarde vai ver. Meu Deus, esses santos são como águias. Quem sou eu? Dizia, eu sou apenas uma ave pequenina. Quem sou eu? Teresinha ficava assim, apavorada. Senhor, eu preciso de um elevador. O senhor vai ser meu elevador para o céu, porque eu não tenho asa para isso. Na época, o elevador era uma invenção, né? Na época da Santa Teresinha. Ela tinha ido a Paris com o pai dela e era grande. Nesse momento, ela conheceu o elevador e, senhor, o senhor vai ser meu elevador porque eu não tenho asa para isso, não. Quando a vi Teresia, ficou apavorada. Aquela ali, a Santa Madre, chamava de Madre, né? Sim. Quem seria eu diante dessa santa de Teresa e São Francisco Xavier, daquele outro que é aquele rapaz que ela escrevia, aquele Santo Martins no Vietnã? Ela ficava assim, quem seria eu? Nunca tive isso, nunca tive esses extras, né? Então ela ficava impressionada. E aí se vê a beleza da igreja, esse calidoscópio, a santidade, ela se manifesta de modos tão diferentes, né? E agora podemos passar para Teresinha. Certa vez, Teresinha estava na missa e o seu pai disse, filha... Só um instante. Mas que bela pergunta. É o negócio do telefone. Deu um ataque aqui, a Siri. E
E certa feita estava na missa com seu pai, e o pai de Santa Teresinha disse: minha filha, preste atenção, o padre está falando na sua padroeira, está falando de Santa Teresinha. Nós sabemos muito bem que ela é filha de Zélia e François Martin. Então ela dizia: eu olhava para um padre, mas eu preferia olhar para o meu pai, Louis Martin, perdão, porque eu via Deus no rosto do meu pai. E Teresinha, por outra feita, nasceu em 1873, 2 de janeiro, em Alençon. E ela experimentou o amor de Deus desde pequena por meio de seus pais, hoje canonizados, Louis Martin e Zélia Goron. Santa Teresinha, de Petits Enfants, Menino Jesus, a cada face, abalou a França, a história da igreja. Sim. Ela, de pais de família classe média, o pai queria ser padre, frade, cisterciense, mas não sabia latim, não conseguia saber latim e não foi aceito. A mãe queria ser religiosa, mas um gênio impetuoso, não foi aceita também. Os dois não foram aceitos, porque Deus tinha outra missão para os dois. Se encontraram sob uma ponte em Paris e se casaram um dia de Natal. E se casaram na Basílica Notre-Dame de Alençon. Tiveram 9 filhas, 4 das quais morreram, um menino e 4 meninas, e as outras todas foram ser religiosas. Mas antes eles queriam ver uma vida de abstinência, de um casamento josefino, como José e Maria, de castidade absoluta. Mas o confessor disse: não, vocês se casaram, tem que ter uma vida de casados. Vocês não são mais padre e freira. Tem que ter uma vida, tem que consumar o matrimônio. E consumaram também, tiveram 9 filhos, né? 9 filhos. E a caçula, no caso, foi Teresinha do Menino Jesus, ou Teresinha da Sagrada Face. As que salvaram foi Paulina, a mais velha, que tornou-se religiosa com o nome de Madre Agnes de Jesus, que morreu em 1951. Leone, que chamou-se irmã Françoise Thérèse, e depois que tornou-se irmã visitandina da Ordem de São Francisco de Sales. Céline, que recebeu o nome de irmã Geneviève da Santa Face, e finalmente Thérèse. Primeira foi a irmã Marie, que foi chamada irmã Maria do Sagrado Coração, e por último Thérèse, a caçula, que ficou com o mesmo nome, Teresa, não mudou de nome. Então, as 5 se salvaram, fora os 9, as 3 meninas e o menino que faleceu. Zélia, a mãe de Teresinha, era famosa pelos bordados. E Louis Martin tinha uma relojoaria. Só que a Zélia ganhou tanta notoriedade que ela acabou sendo uma fábrica de roupas femininas, roupas íntimas femininas. Então, o Louis acabou fechando a relojaria, tamanho sucesso sua esposa, que acabou trabalhando com ela. Era uma família comum, de classe média, de tal sorte que eles gostavam de pescar, tinham hobby, as meninas gostavam de pescar, ele gostava de imitar o modo de falar do pessoal de Alençon. Olha como ele fala, aquela coisa que diz, pais, ou falando de tal, fazendo piadas. Era uma família normal. Teresinha gostava de perguntar como é que é. Então, se reuniam, mas na casa deles nunca faltava uma prato de comida para um pobre. O pobre que batesse a porta sempre tinha um prato de comida. Desde criança, a família aprendeu o que era a caridade cristã. Educados numa atmosfera católica, e uma missa diária às 5h30 da manhã. Sabe que antigamente a missa era o mais cedo possível, porque mesmo as crianças, porque o jejum começava da meia-noite, a partir de meia-noite, não subia nem água, né? O jejum, os Martin
praticavam caridade aos doentes e idosos. E, enfim, Zélia morreu de câncer aos 45 anos. Antes ela foi a Lourdes pedir a cura, mas recebeu a cura espiritual. Voltou profundamente convertida. E a sua filha, e disse à sua filha Pauline, você vai ser a mãe e não vai ter dificuldade de criar as meninas. Foi muito difícil para a menorzinha Thérèse, que sofreu muito, mas ela se apegou muito, muito mesmo a Paulina, que foi uma segunda mãe para ela. Mas, e depois da morte de Zélia, o Luiz mudou-se mudou-se para Lisieux. Lisieux, então, ele não conseguiu mais ficar em Lançon, foi para Lisieux, uma casa que existe até hoje, chama Les Boissonnets. Você foi em Lisieux? Você foi a Lisieux? Não. Que fica num jardim, uma colina, até hoje lá, hoje é um museu, é um memorial. Só que, logo depois, Pauline foi para as Carmelitas. E Teresa sofreu muito. Foi estudar com as Beneditinas. E, nesse momento, ela sentiu muita dor. Perdeu a sua segunda mãe. E foi aí que Nossa Senhora apareceu para ela. Nossa Senhora sorriu para ela. Ela disse que Nossa Senhora do Sorriso. Naquele dia mudou tudo na vida dela. A mãe, Nossa Senhora, sorriu para ela. Mas depois sua outra irmã sorriu para ela. E foi no Natal. No Natal de 1883, que Nossa Senhora sorriu para ela, que ela então sentiu essa paz profunda. Uma paz profunda. Mas, mais tarde, quando todas as irmãs foram embora, que ela sentiu esse desejo também de ir para o Carmelo. Então, o que acontece? Teresinha, aos 15 anos, vai uma peregrinação a Roma. Ela quer pedir ao Papa que lhe permita ir com 14, com 15 anos para o Carmelo. É impossível. Ela vai pedir a Madre Gonzaga que dê uma licença, diz que é impossível na idade dela entrar para o Carmelo. Então, como há essa peregrinação até Roma, com o bispo, ela pede ao pai que vá junto para convencer o Santo Padre que ela entre no Carmelo. Passa por Paris. Ela já encontra lá o chamado elevador. Antes disso, ela reza pela conversão de um preso que vai se matar. Ela pede. Esse homem não quer se confessar. É um homem que quer morrer sem os sacramentos. E ela reza, pede ao Nosso Senhor pela conversão desse homem. Na hora em que ele vai morrer, vai ser para a guilhotina, o padre com a cruz, ele para, beija a cruz, pede perdão e se converte. Ela diz que foi a primeira conversão da vida dela. Passando então Paris, Teresinha vai para Roma. E o bispo diz, você não pode de jeito nenhum falar nada com o Papa. É proibido. O Papa está sentado, ele está sentado, você todo acostuma beijar o pé do Papa, aquele sapato vermelho que ele usa, tem uma relíquia de São Pedro, e eu costumo beijar os pés do Santo Padre. Era o Papa Leão XIII, e estava já velhinho, então você vai lá, cumprimenta o Santo Padre, estamos em 1888, então você não fale nada, o Santo Padre lá está sentado, faça uma reverência, beije os pés do Santo Padre. E Teresinha conta que ela vai até o Coliseu, e ela fica impressionada, porque ali o sangue dos mártires foi derramado aos borbotões. E ela desce, pula, vai lá embaixo, que nem uma louca, e beija o solo do Coliseu, porque ali foi derramado o sangue dos nossos antepassados na fé. Ela fica impressionada com Roma. E quando ela vai visitar o Santo Padre, com o bispo de Lisieux, ela, Santo Padre, o Papa leva um susto, o bispo quase cai leva um susto. Santo Padre, o que foi? Estava até dormindo, certo, coitado. Santo Padre, eu quero ir para o Carmelo. Ela vai com penteado. Aliás, essa fotografia
que a gente costuma ver de Santa Teresinha eu tenho até que uma, tá vendo aqui, ó, essa fotografia de Teresinha, tá vendo? Que a gente vê com Uhum. coque, foi quando ela foi ver o Ah, Papa, sim. Ah, não porque sabia. ela vai faz bem mais idosa, para ter um rosto bem mais velho, para poder convencer o Sim. Santo Padre. Ela vai um coque para ser mais velho. Santo Padre, eu quero ir para o Carmelo. Fala com o seu bispo. Fala com o seu... Não, mas ele diz, não posso. Mas se o senhor mandar, ele vai ter que obedecer. Coloca o bispo em papo de aranha, né? Santo Padre. Eu falei, então, seu bispo, faz alguma coisa. Tá bom, Santo Padre. E acontece que ela acaba conseguindo o que ela quer. Terezinha. É O bispo impressionante, quase né? tem uma apoplexia e Terezinha consegue. Passa 9 anos no Carmelo. Ela é tida, então, como uma irmã que vai cuidar das costuras, vai ser mestre noviça. Nós temos fotografia dela numa peça de Santa Joana d'Arc, vestida de Joana d'Arc. Quem vê aquela vestida de Joana d'Arc, parece que não, aquela roupa toda está em cima do hábito dela, que não pode tirar o hábito, né? Então, ela Uhum. passa como uma irmãzinha muito simples. De tal sorte, quando Uhum. um padre polonês, mais tarde, vai visitar a madre e vai dizer, Madre Celine, temos que canonizar essa menina, porque depois que ela morre, ela tem uma vida simples, ela não faz nada de diferente, ela não faz nenhuma coisa importante. Quando ela morre, vão apenas 6 pessoas, os que vão segurar o caixão, Uhum. o padre e o coroinha. E a Uhum. irmã responsável pela necrológio diz, o que eu vou escrever dessa freira, coitada? Ela não fez nada de importante. Viveu tão pouco, 24 anos, 9 anos no Poxa. Carmelo, coitadinha. Então, um ano antes, a irmã dela tinha, que era priora, mandou escrever um livro da vida dela, que se chama Sim. História de uma Alma. Mas nós temos as cartas que ela escreveu. Temos aqui Uhum. obras completas de Santa Teresinha, né? Então, que Ah, inclui tá. o livro e todas as cartas que ela escreveu. Ela escrevia Ah, que muitas beleza. cartas para os seminaristas, para os padres, Uhum. missões, que queria ser missionária. Então, as cartas são uma beleza. É um tratado de amor, de bondade a Deus, que, de fato, você lê a carta aos missionários, aqueles mártires, é algo de uma profundidade impressionante. A, a Canto e Gratidão da Noiva de Deus, quando ela fala do Cântico dos Cânticos, Festa o Coração de Jesus, quando ela fala contra o jansenismo, é de uma beleza ali, várias vezes. A Leônia, sua irmã, a Celina, para a Luísa Madalena, olha que foto dela, que moça linda, né? E a Linda. Celina tirou várias fotografias dela. E graças a Celina nós temos um álbum de fotografia de Terezinha, que é uma coisa impressionante. Então, ela, de fato, escreveu muito, além das cartas que ela escreve. A gente vê o coração de Terezinha através das suas cartas. Sim. Então, ela escreve. Então, a irmã, à guisa de necrológio, ela publica esse livro, Histoire de l'âme, História de uma Alma. Então, fica, então, esse livro que um milheiro manda para os Carmelos. Daqui a pouco alguém Uhum. mais pede mais. Então, mais 2.000, mais 3.000 e 6.000. Sim. E isso vende como água. As pessoas querem Ah, mais. E daqui a pouco começam a haver prodígios. No hotel, no saguão de hotel, um homem cuja mulher está doente, preocupado com a sua esposa, está fazendo um check-in. Aí aparece uma freira do lado dele. Olha, a sua esposa fica boa, faça isso, 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 assim, assim. Aí ele se vira, faz o check-in. Cadê a freira que estava aqui do meu lado? Freira? Imagina, Nova York, uma freira? Lugar de freira no Carmelo, meu senhor. Eu não encontro mais a freira. E a sua esposa foi nossa, curada de uma doença incurável. que coisa, Padre. Tempo depois, ele olha, vê e vê a freira numa fotografia. Ela, a serva de Deus, Terezinha. A freira é Pois. ela estava aqui. Mas ela já morreu.
O nosso cardeal do Rio de Janeiro vai fazer uma cirurgia na Suíça, cardeal Leme, e vê uma freira ao lado dele, segurando a sua Que mão. coisa. Uma doença gravíssima. E uma doença gravíssima que estava vindo, ele podia morrer, tá? Entre a vida e a morte. Uhum. E ele sai ileso e pergunta: quem é aquela freira que segurou minha mão o tempo todo? Freira? É, aquela enfermeira. Não tinha freira nenhuma, senhor cardeal. Nenhuma. Mas estava Que aqui. isso. Ela me segurou e me deu esse terço. Esse terço. Não tinha freira nenhuma. Que terço? De onde veio esse terço? Ela estava aqui. Aí ele vai ao Carmelo. É a Santa Terezinha. Vai em Lisieux. Aí ele Que pede a coisa. Celina, que era priora do convento, e mostra o mapa do Rio, pede: por favor, eu quero construir uma igreja em honra à sua irmã, Santa Terezinha. E mostra Ai, que para ela. lindo. E ela dá o endereço. É a igreja do Túnel Novo, Santa Da Terezinha. Tijuca. Ah, não, em Botafogo, Botafogo. né? A da Tijuca Botafogo. ia ser uma basílica em honra a Nossa Senhora do Carmo. Mas a Hum. devoção de Santa Terezinha explode no mundo inteiro e os fiéis pedem que Nossa Senhora não ficar zangada com a gente, mas tem muita igreja do Carmo no Rio de Janeiro, vamos mudar para Santa Terezinha. Santa E acabou que Terezinha. foi a primeira do mundo, Santa E é Terezinha. linda, né? É E é muito por isso que bonita. lá as irmãs ganharam, a igreja ganhou uma relíquia de um dente e uma mecha de cabelo Santa Terezinha. Ai, que E lá máximo. eles tinham privilégio de celebrar Santa Terezinha no dia da morte dela, 30 de setembro. Era a única Ai, que igreja no coisa. mundo, juntamente com Lisieux, que podia celebrar no dia da morte de Santa Terezinha, 30 de Que setembro. lindo, né? Acho que agora o novo padre não sabia, mudou para 1º de outubro, não sei. Então o Rio é privilegiado. Tem a primeira igreja do É mundo, Santa verdade. Terezinha, e uma igreja foi escolhida pela irmã dela. É Santa verdade. Terezinha começa a aparecer no fronte da Primeira Guerra Mundial. Salva Que centenas coisa. de soldados na Guerra Que Trincheira. isso. Os relatos estão imensos. Começa a aparecer 200, 300, 500 cartas chegam por dia ao Carmelo de Lisieux. Que isso. Ela apareceu para mim. Ela me ajudou. Ela me livrou da morte. Ela me salvou de ser fuzilado. Ela, ela, Impressionante. ela impediu que o inimigo disparasse a arma contra mim. Ela fez com que a arma falhasse na hora. Eu estou vivo graças a ela. As irmãs liam. Chegou o correio de Lisieux, colocou uma seção só para o Carmelo. Tamanho nível de cartas, De volume de cartas. cartas, que chegava a 500 por dia para o Carmelo de Lisieux. Que coisa. E Impressionante. as irmãs, uma carta veio de uma senhora: até agora eu só conhecia santos que eu podia imitar. Finalmente eu encontrei uma santa que eu posso, que até agora eu só conheci santas que eu podia admirar. Finalmente eu conheci uma santa que eu posso imitar. Que lindo. E as irmãs tinham chegado a um padre, por isso, assim a gente tem que canonizar essas irmã Terezinha. Se canonizar a irmã Terezinha, temos que canonizar todas as carmelitas. Ela não fez nada de Meu Deus. importante. E É. quando começam essas cartas chegarem, os testemunhos, as irmãs ficam polvorosas. Mas o que foi que ela fez? Ela não tinha isso, Santa Teresa, Maria Teresa de Ávila. Ela não fundou Carmelos. Ela não foi reformadora. O que foi que ela fez? Ela fazia as coisas ordinárias de modo Forma extraordinário. extraordinária. Ela é a Impressionante. santa do século, dos nossos tempos. Ela Sim, mostrou a pequena via, o pequeno caminho. Ela é a sim. santa que serviu a doutrina espiritual do pequeno caminho. Ela passou pela derradeira paixão de sua vida, uma tuberculose, que levou Uhum. muito cedo, a 30 de setembro de 1897, com uma alegria impressionante. Ela Verdade. ofereceu cada, as dores, alegrias, pequenos atos, tudo a Nosso Senhor, mostrando que cada coisa na nossa vida pode ser feita com alegria. Passarei meu céu fazendo bem sobre a terra. Tão logo ela Uhum. morreu, começaram a aparecer milagres operados por sua intercessão. Ela foi Verdade. vista em vários lugares do mundo, aparecendo inclusive nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial.
Sua Impressionante. fama se espalhou e começou a popularizar-se, a famosa novena das rosas, durante a qual as pessoas relatavam ter recebido rosas como sinal de Sim. sua proteção, ou sentido o cheiro, que é o fenômeno espiritual da osmogenesia. Hum. O Carmelo Ligeiro não sabia mais o que fazer com tantas cartas. E, e chegou o livro da vida dela, chegou ao próprio Papa, que um dia ela acordou quando tocou, balançou suas pernas. O próprio Papa Leão XIII, que um dia foi importunado por ela, pôde ler o livro daquela santa e disse: realmente, essa menina era uma santa. Que coisa bonita isso, né? Foi. É muito bonito. Pio XI disse que era a estrela do seu pontificado. Pio X falou que essa era a maior santa dos tempos modernos. Pio XI a beatificou em 1923. Ela foi canonizada no ano santo em 1925. Na sua canonização, Padre Pio esteve presente Ah, em que máximo. bilocação. Em Padre Pio era bilocação? devoto de Santa Teresinha. Que Hã? coisa. Bilocação. Eu não sabia que E isso foi bilocação podia. testemunhado por São Luís Orione, fundador dos Padres Orionitas, lá da Divina, aqui da Divina, lá na Jardim Botânico, os Padres Orionitas. Ele escreve no seu diário: estive e me confessei com o Padre Pio da Petraltina, o famoso Que coisa. miraculado do Gargano. Que Os santos coisa. se encontram. Os Sim. santos se encontram. É, Teresinha, então, canonizada, foi declarada padroeira das missões, de sorte que nunca saiu do Carmelo naqueles 9 anos, Verdade. e foi proclamada padroeira da França, junto com Santa Joana d'Arc, pode imaginar? E É. padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier. Na homilia de sua É impressionante. canonização, comemorando o trecho do Evangelho que diz: se não vos transformardes, não vos converterdes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. João, o Papa Pio XI dizia: Teresa, nova santa, tendo absorvido fortemente esta doutrina evangélica, traduziu na prática da vida cotidiana. De fato que com a palavra e com o exemplo ensinou as noviças de seu mosteiro este Uhum. caminho da infância espiritual, e a todos os outros por meio de seus escritos, escritos que difundidos em todo o mundo, ninguém lê sem querer reler mais e mais vezes, com alegria máxima para a alma e com fruto. Na verdade, essa puríssima menina que floresceu no horto do recluso do Carmelo, tendo acrescentado o próprio nome de um menino Jesus, expressou em si mesma a sua imagem, de modo que se diga que quem venera Teresa venera e louva o divino exemplo que ela copiou em si mesma. Que Ela lindo. dizia no fim da vida: eu não posso temer um Deus que se fez tão pequenino. Eu vou encontrar no céu o meu menino Jesus. Ai, que Por lindo. isso, eu vou passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Você veja Verdade. duas pessoas tão diferentes, dois É. temperamentos, duas almas, duas Sim. santidades diferentes, se completam tanto. Sim. Teresa, Teresa de Jesus e Teresa do Menino Jesus. Duas santas Uhum. impressionantes, gigantes. As duas Sim. são padroeiras das nações que as fez vir ao mundo. Teresa Verdade. é padroeira da Espanha. Teresinha é padroeira Isso. da França. Teresa é doutora da igreja. Foi proclamada em 1970, Paulo VI. Teresinha, doutora da igreja, em 1997, por São João Paulo II. Que mulheres impressionantes. E Impressionante. quando morreu, o que vamos falar dessa irmã, coitada? Não fez nada na vida. É algo Sabe impressionante. que ouvindo o senhor falar sobre as duas, né, eu acabei vendo aqui um paralelo que tudo que a Teresa de Ávila ensinou sobre a oração e o amor. E quando o padre fala, o que, que vamos falar dessa freira que passou a vida aqui em silêncio? Mas é porque ela fez na vida dela justamente o que a outra ensinou, Tudo que né? Teresa falou e ensinou, Teresinha viveu. Isso, E o ela Brasil, viveu esse silêncio, esse recolhimento, mas isso não é vazio, isso é pleno de amor de Deus, né? e E o de Brasil, amor pelo próximo. ela viveu.
E o Brasil tem a honra de ser pioneiro na veneração de Santa Teresinha. O Sim. português foi uma das primeiras línguas em que a obra História de uma Alma foi traduzida. Muitos Uhum. santuários, basílicas dedicados no nosso solo. A urna que serve de depósito para os restos mortais, as relíquias de Santa Teresinha, foi dada pela França. E nesse Sim. motivo, essa urna é chamada pelos franceses La Charte de Brasil, a Caixa do Aham. Brasil. Em 97, no centenário do nascimento de Teresa, no céu, quando sua devoção na igreja estava consolidada, João Paulo II proclamou doutora da igreja. Falei isso. Na ocasião, o Sim. Papa sublinhava o aspecto extraordinário do seu evento. A ninguém passou despercebido que hoje está a realizar-se algo de surpreendente. Teresinha não pôde frequentar a universidade, nem sequer os estudos sistemáticos. Verdade. Morreu jovem, entretanto, a partir de hoje será honrada como doutora da igreja, qualificado reconhecimento Uhum. que leva na consideração da inteira comunidade cristã muito para além do quanto possa fazer um título acadêmico. É interessante que Teresinha, né? Teresinha era uma pessoa tão simples, e acabou sendo para a igreja uma doutora, é chamada doutora do amor. Do amor, isso que eu ia falar. Ela falou, eu queria ter tantas vocações. Ela fala, eu queria ser apóstolo, eu queria ser padre, eu queria ser missionário, mas ao mesmo tempo eu não quero ser padre, porque São Francisco foi humilde do que ser padre. Eu queria ser mártir, mas derramar o sangue por Jesus. Mas eu fico pensando, São Paulo fala que eles têm muitos membros, mas tem um só corpo. Mas o mais importante é o coração. E o coração é o símbolo do amor. Sem amor, o mártir não derramaria o seu sangue. Sem Verdade. amor, o missionário não ia para terras estranhas. Sem Uhum. amor, o sacerdote não entregaria a sua vida. No coração da igreja, minha mãe descobriu minha vocação. Minha vocação é o amor. Eu compreendi que no amor eu sou tudo. Essa é a minha vocação. Minha vocação é o amor. O Que amor. coisa bonita, Terezinha, dizer isso, né? E eu lembro que Lindo. quando o Papa esteve no Brasil, eles não podia falar nada, né? Mas na hora da comunhão, eu também fui abusado, né? Eu falei, Santo Padre João Paulo II, em nome dos jovens, eu quero agradecer a Vossa Santidade pela proclamação de Santa Teresinha como doutora da Igreja. Muito obrigado em nome dos jovens. Esse canto que vamos cantar é baseado no escrito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Muito obrigado por proclamar Santa Teresinha, doutora da igreja. Aí nós cantamos, tua igreja é um corpo, cada membro é Cada membro é diferente, é diferente. no corpo, exatamente, coração é meu Senhor. Dele nasce a caridade, do maior, mas importante, dele, enfim, achei adiante, minha vocação, o amor. Esse canto é todo de Santa Teresinha, é letra de Beleza, Dom né? Carlos Alberto Navarro, né? Então, Sim. tem tudo a ver com Santa Teresinha. Os santos são a visibilidade de Deus na nossa vida, né? E ali Santa nessa Teresinha, visita do Papa que você mencionou, que cantou essa música, né, da Santa Teresinha, foi ali também que Guido sentiu, né, aquele olhar do Papa João Paulo II, em os santos se 97. encontram, né? Os santos se Impressionante, encontram. né? É. Então você veja que maravilha nós temos, que riqueza que nós temos. A gente não pode ser uma Santa Teresa de Ávila. Não temos os dons que ela tem. Não temos Sim. essa intimidade profunda. Talvez não estejamos na sétima morada. Quem somos nós? Quem sou eu? Talvez você tenha, não vou com seu irmão, mas eu não tenho. Não, eu não Mas tenho, Santa não. Eu comecei Teresinha, a ler o das moradas, eu vi que estou longe. mas Santa Teresinha você pode fazer o quê? Atender uma pessoa com paciência, Sim. atender o adolescente com paciência, né? Adolescente que não é fácil, né? Oh, Então, verdade. dar um sorriso para quem é difícil. É, Enfim, fazer as pequenas coisas como se fossem as mais profundas, né? com Pequeninas amor, coisas, lavar né? um copo, arrumar a casa, Sim, sim. varrer a casa, atender uma pessoa no telefone. Às vezes é com tanta coisa por fazer, uma pessoa pega a gente,
um tempão no telefone. Tanta coisa tem que fazer na vida. Eu, por exemplo, passo o dia inteiro com tanta responsabilidade e você não sabe como é que eu vou fazer aquela coisa daqui a pouco. Aí você fala com a pessoa com carinho, porque tanta coisa, você oferece. As dores ou alegrias, pequenos atos, tudo é teu. Desejo viver um dia por amor, meu Deus. Jesus transformará meus atos sem valor e tanto bem poderei fazer. Um pouco de amor vale mais para a igreja, afinal, Deus é amor, dizia Santa Teresinha. Então, Amém. eu termino aqui com um testemunho. Santa Teresinha, ela se comunicava, ela tinha correspondência com um santo. Eu vou só terminar aqui, não vou demorar muito, prometo, com um dos mártires que morreu no Vietnã. Eu vou terminar aqui, ver se encontro aqui tanta coisa que eu anotei para hoje. E esse santo, ele, de fato, foi martirizado. Ele era um dos padres com quem ela se correspondia. Uhum. Esse era um jovem que foi para o Vietnã com 23 anos. Foi ser missionário lá no meio daquele povo que não conhecia Jesus. Vê se encontra aqui. Está aqui. São João Théophane Venard, jovem missionário francês, cujo testemunho de constância e alegria durante as perseguições do imperador Tuduc, grande impacto tiveram na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nascido em Poitiers em 1829 e ordenado padre em 1852, Teophanes partiu para o Vietnã neste mesmo ano, ciente da cruel perseguição que naquelas terras se abatia sobre os servidores do Evangelho. Apesar de santa prudência com que buscou difundir a mensagem cristã, Teophanes acabou capturado aos 30 de novembro de 1860, dia de Santo André. Encarcerado numa jaula feita de paus e bambu, aproveitou seus últimos momentos para acrisolar-se na paciência e na docilidade ante seus inimigos, o ardente amor a Cristo que o levara àquelas terras pagãs. Suas cartas escritas na prisão, como muitas de São Paulo, logo ecoaram na França, causando tal espanto e admiração entre os fiéis, que um bispo chegou a dizer que na prisão, Venard mantinha o coração alegre como um passarinho engaulado. O jovem padre esperou ardentemente a hora do martírio. Foi o dia 2 de fevereiro de 1161, quando ele contava pouco mais de 30 anos, que o algoz que o iria decapitar, vendo suas roupas, e interessado em tomá-las para si, perguntou-lhe: o que me darás para que te mate o mais rápido possível e sem sofrimento? O jovem mártir respondeu: o quê? Não. Quanto mais longo o suplício, melhor. Pois sabia muito bem que era por Cristo, nosso pacientíssimo Salvador, que ele haveria de sofrer. Vendo já abertas as portas do paraíso, Teophanes não teve medo de erguer a cabeça, dispondo-a para ser arrancada pelo carrasco, a fim de receber no céu o prêmio de sua coragem e o descanso merecidos aos que trabalham na vinda do Senhor. Teresinha, lendo esse relato, ficou impressionada. Ó benditos sacrifícios e sofrimentos que lhe mereceram tão felizes repouso e graças no céu. Então a gente entende quando ela oferecia as dores terríveis que ela sentia pela tuberculose. Sim. Ela sabia que em meio às provações, se perseverasse até o fim, com fé e coragem, ela tão bondosamente seria arrancada das trevas a graça de Deus, né? Os santos são assim. Eles sabem muito bem. Eles dizem: vou passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Quanta graça, quantas bênçãos Teresinha realizou e continua realizando ao longo da história. Quantos milagres, quantas bênçãos. As pessoas até hoje relatam graças e bênçãos que ela continua fazendo. Sim. Deus, que não se pode admirar olho a olho, hoje em dia, hoje mesmo de tarde, uma jovem casal que fez 10 anos de casado pediu para dar uma bênção online, né? E um garotinho, filho deles,
era o Rafael. Rafael tinha 7 anos, o Pinãozinho tinha 5, Guilherme. Como é que eu posso? Eu não vejo Deus, como é que está Deus? Eu falei, olha, Rafael, você respirou. Você viu o ar? Não. Mas o ar está aí, não está? Verdade. Assim é Deus, falei para ele. Assim é Deus. A gente não vê Deus, mas Deus está com a gente. Eu falei, a gente não pode ver Deus, mas Deus está conosco. Mas a gente vê Deus nas pessoas boas. Sim. Elas são um sinal de Deus na vida da gente. Você pode ver Deus no papai, na mamãe que você ama tanto. Eles são presentes de Deus. Você vê no seu irmãozinho, no Guilherme, que é um bombinha. O Guilherme é um pimentinha, não para quieto. Mas eles são presentes de Deus na vida da gente. Deus é admirável nos seus santos. A gente pode ver como Deus é admirável quando vê uma Teresinha do Menino Jesus, uma Teresa d'Ávila, um João da Cruz, um Pedro de Alcântara. Esses santos maravilhosos. Deus é Deus. Não é verdade? E os santos são uma transparência de Deus. Eu quero dizer que eu vou rezar por todos aqui. Anice, pela alguém que está lutando contra o câncer, alguma pessoa muito querida que falou aqui há pouco, que eu vi. Alfredo Laurinho, meu filho amado, meu filho querido, também a Cissa, quem falou aqui, Luciana, Beatriz, quem foi, todos vocês pediram orações, Casana Clarinha, na intenção de cada um de vocês. Débora, quem foi que pediu orações? Então, que pedi por um seminarista, João Pedro, que estava com... esse menino estava com anemia, agora está com infecção generalizada. Então, que o bom Deus conceda saúde a ele, também o Heitor e a Rosinha, de nossa paróquia. Aqui estão com Covid, quem está aqui mais com Terezinha, que mais? Nilce. Então, todos que estão doentes, que pertencem a Santa Terezinha, Teresa d'Ávila, todos os santos, que nosso Filho conceda saúde e a todos nós, pertencendo do servo Deus, Guido Chefe, bênção e paz. Obrigado a você, Ângela. A gente poderia ficar falando aqui das santas até amanhã, porque Podia. eu sou apaixonado. Eu fiz meu viciado em Lucilene, cura para você. Você possa ter uma vida longa, dias plenos de graças e felicidade, minha filha querida. Muita saúde, Maria Vitória. E eu fiz um viciado em Teresópolis, Lucilene querida. Conte com nossas orações, filha. E lá, a paróquia Santa Teresa, quer dizer, pedi o capítulo das Irmãs Angélicas também, está em capítulo. E lá a padroeira Santa Teresa de Ávila, né? E a minha professora de piano estava lá, morava naquela época, tinha mudado para lá, tinha mudado de Copacabana para lá, de Tijuca para lá, Arabella. E nós cantávamos a missa em Santa Teresa de Ávila. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, meus irmãos. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, meus irmãos. É Teresa de Jesus que o povo exalta, a doutora fundadora do Carmelo. Ela ensina a igreja o caminho à perfeição. Deus habita em vós como num castelo. Que saudade, tanta gente querida. Arabella, tanta gente querida. É a vida, né? Tanta gente foi lá para junto do bom Deus. A gente vai se encontrar um dia. Mas, enfim. Misericórdias Domini, in eterno cantabo. Misericórdias Domini, in eterno cantabo. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Ângela. Um abraço aos pais, às minhas Marias queridas, ao seu esposo querido, ao Maurício, a todos vocês. Um bom fim de semana e vamos celebrar nesse domingo a nossa querida festa. Muito obrigado. Os nossos irmãos. Festa do Guidinho, domingo, né?
A Isso, festa de isso mesmo. todos os santos e A santas de festa de Deus. todos os santos. Amém. Um abraço. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e o seu bom Deus sempre seja conosco. Amém. Amém. Viva Amém. Santa Teresa e Santa Teresinha. Viva o céu, Viva! Deus guia do chefe. Amém. Viva! Um abraço. Tchau, Padre Tchau. Jorjão. Desculpa se eu falei de mais ou de menos. Eu Não, queria foi falar mais sobre ótimo. dois, mas tive que correr por conta do atraso. Hoje eu não consegui entrar. Vamos ver. Ótimo. Tem que ver, Mas foi maravilhoso. alguém que espera na internet para ver o que aconteceu hoje, porque de fato eu não consegui entrar. Né? A gente vai se ficando expert, Jorjão. Um abração. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, filho. Tchau. continua só. Cadê minha Santa Teresinha?